Se seu problema é o seu casamento que não está dando certo, eu vou te dizer uma coisa, isso não é verdade, porque na verdade o que precisa existir são pessoas que queiram fazer o casamento dar certo. Porque se as duas pessoas, ou uma delas, que estão nesse relacionamento, elas não fazem cada uma a sua parte, é lógico que as coisas não seguirão bem. Porém, muita gente fica em busca de um casamento feliz. Assim como fica em busca de um mundo feliz, de um mundo perfeito, de um país perfeito, entende? De uma fraternidade universal. Isso são buscas que todo ser humano tem. Mas nós sabemos que isso não existe, que isso é uma busca, uma construção que nós podemos fazer. Portanto, um casamento também feliz, como popularmente é falado, ele simplesmente só poderá ser, vamos dizer assim, viável a sua existência se as duas pessoas que estão no relacionamento, elas estiverem comprometidas em construir. E essa construção de um relacionamento na vida a dois é uma pessoa ajudando a outra. Não é exatamente aquilo que se faz atualmente quando as pessoas dizem: ah, meu casamento não está dando certo. É porque uma das duas pessoas, ou as duas pessoas, o casal, não se deu conta ainda de que ainda está faltando um comprometimento maior. Aí talvez você me questione o seguinte: ah, Luiz, mas dessa forma como você está falando, então se todo mundo se comprometer no casamento, não vai existir casamento que não dê certo. Não é por aí, porque a dinâmica humana, ela é mais complexa do que nós podemos perceber. Para você ter uma ideia, eu trabalho com terapia breve de casais tem 30 anos, na cidade de Uberlândia, onde mantenho um consultório, e também na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, onde eu mantenho um consultório há 14 anos. Eu fico indo para o sul de Minas e voltando para o Triângulo e vice-versa, atendendo pessoas, casais, atendendo casais online. O que eu tenho visto? Que somente o comprometimento é um caminho, sim, que ajuda, mas somente o comprometimento não é tudo. É preciso que haja uma paciência, uma persistência e uma decisão, uma predisposição de um e de outro para construírem todos os dias, restaurarem todos os dias o seu relacionamento. E você pode questionar também assim: ah, mas isso é muito complicado. Não, não é complicado. Complicado é deixar o casamento ficar uma água morna, ficar algo sem gosto, sem sal, sem prazer, e pior, quando no casamento existem dois inimigos que moram debaixo do mesmo teto, que muitas vezes frequentam lugares juntos, mas que são inimigos íntimos. Por que eu digo isso? Porque um casamento, para ser um casamento que continue, que seja duradouro, que seja prazeroso, ele precisa ser renovado com frequência. Isso não é complicado, nada complexo, isso não é uma filosofia, isso é uma prática do dia a dia. A disposição para um perdoar o outro, para relevar os deslizes, para relevar também as dificuldades na comunicação e melhorar essa comunicação o tempo todo. Ter uma comunicação aberta. Eu digo para você, tem muitos casamentos que entram numa rota perigosa de, como dizem, de não dar certo, não é somente pela falta de comunicação. Até já gravei aqui uma outra aula falando um pouco sobre o quanto que a comunicação é importante, e mesmo você sabendo disso, é bom você procurar aqui na plataforma, aqui no canal, um lugar onde eu falo, num vídeo, numa aula, sobre a importância da comunicação. Mas não é só isso que é fator importante para um casamento saudável, porque é preferível você buscar construir um casamento saudável, porque às vezes o casamento se torna tóxico. Por que se torna tóxico? Porque um dos parceiros ou os dois parceiros
tem comportamentos tóxicos, entende? Ninguém é tóxico, mas tem comportamentos tóxicos, comportamentos que fazem mal. Obviamente, num ambiente ainda machista como esse que nós vivemos, sobra sempre a pior parte para as mulheres, ou seja, as mulheres ainda têm sofrido muito com homens machistas que ainda se colocam numa posição de superioridade, como se fosse um patriarcado, né, antigo, fosse dono da mulher. Então isso também é um problema ambiental, vamos dizer assim, um problema social que precisa continuar sendo resolvido, educando as crianças, a justiça, as leis sendo aí aplicadas e aperfeiçoadas. Mas se já está num casamento, eu pressuponho que sejam dois adultos, obviamente. Então é importante que não haja essa atitude tóxica. E repito, as mulheres sofrem muito mais por conta de comportamentos tóxicos e machistas dos homens. Porém, não quer dizer que muitas mulheres também não tenham comportamentos que não são adequados para ajudar o homem a crescer enquanto ser humano. Isso eu estou falando aí num casamento, numa vida a dois tradicional, né, entre homem e mulher. Mas eu atendo vários casais aí homoafetivos, tanto casais de mulheres quanto casais de homens, que enfrentam problemas de maneira semelhante. E como eu ia dizendo, não é só comunicação. Por exemplo, a questão do dinheiro. Se o casal não tem uma boa relação para, vamos dizer assim, ter transparência em relação ao dinheiro, em algum momento esse casamento vai ficar ruim, esse relacionamento vai ficar ruim. Aí você fala assim, mas dinheiro não é tudo. Vai deixando aí o teu lado financeiro no casamento sem uma transparência para você ver. Então é muito importante dizer que a simples a má administração do dinheiro, ela pode fazer com que o casal tenha uma péssima qualidade no relacionamento. Eu não estou falando de ter pouco ou muito dinheiro, não se trata disso. É importante dizer que é a forma como o casal administra suas próprias finanças. E você deve estar pensando assim, nossa, mas eu nem sei quanto que o meu parceiro, eu não sei quanto que o outro ou a outra recebe por mês. Eu não sei. Ora, se você não sabe, e o outro também não sabe, se vocês não têm uma comunicação na área financeira, você vai esperar até quando que seu casamento se sustente? É preciso ter transparência em todas as áreas, é preciso ter uma boa relação com o dinheiro. E repito, não é ter muito ou pouco, é a forma de lidar com o dinheiro. Eu conheço casais que viviam uma crise financeira que parecia não acabar nunca. Tinham dívidas, tinham carnês para pagar, empréstimos consignados, empréstimos em financeiras, em bancos, e que quando resolveram colocar um fim nisso, eles conseguiram colocar. Como? Melhorando a qualidade da comunicação em relação à vida financeira, às coisas materiais. Então os dois passaram a planejar, a dialogar sobre o que ia comprar, o que ia investir, não fazer nenhum investimento, nenhuma compra por impulso, mas tudo em comum acordo, um sustentando a ideia do outro. Então você fala, puxa, mas isso é algo simples. Sim, mas é muito difícil para muitos casais. Ou talvez você me diga, mas isso é muito difícil. Eu vou dizer para você, sim, é desafiante, mas é simples. É simplesmente cada um se desnudar em relação às coisas materiais. Vocês não ficam nus um com o outro? Claro que fica. Por que tem facilidade para tirar a roupa e não tem nenhuma facilidade para tirar aí os filtros, os segredos sobre o dinheiro que cada um recebe, que cada um constrói, seja no negócio, no empreendimento, ou seja trabalhando em alguma empresa? Entende? É isso que eu estou dizendo, porque o meu tipo de tratamento com o casal, ele é um tratamento pragmático, porque o casal não tem tempo a perder. Por isso que eu trabalho com terapia breve, ou seja, uma terapia que tem tempo suficiente para que o casal melhore a sua qualidade no relacionamento.
olhando para vários aspectos, como eu disse aqui, comunicação, dinheiro. Aí depois eu falo aqui ainda sobre interferência de parentes, coisa toda, e para dizer para você o seguinte, para finalizar: muitos casais enfrentam problemas e dizem: meu casamento não está bom. Você sabia que muitos casamentos não estão bem, não estão seguindo mais leves por conta de problemas de antepassados, ou do marido, ou da mulher, ou de ambos, sabe? Se repetem muitas histórias e isso é inconsciente. Agora, isso que eu estou falando aqui não se resolve com explicações, com blá blá blá, como você está cansado de ver aí na internet. Aliás, eu fico até cansado, não tenho tempo, mas de vez em quando eu vejo um tanto de blá 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 que tem aí no reino encantado da guruzada da internet, falando um monte de asneira sobre vida a dois. Geralmente são pessoas que nem sequer dão conta do próprio casamento e querem passar a receita para outros, né? Então é por aí que eu trouxe hoje para você. Se seu casamento não está dando certo, está na hora de você agir em conjunto com sua parceira ou seu parceiro. Se você gostou, compartilha, se inscreva aqui para você receber outros vídeos também sobre esse tema e caso você queira, faça contato. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!